Olá, meu nome é Arthur Ferreira, eu sou especialista Microsoft e hoje eu estou aqui para falar sobre redes virtuais. Então, nossa agenda, a gente vai explicar um pouco do cenário do uso da rede virtual. Nosso objetivo é implementar uma rede virtual, implementar um gateway de VPN, identificar os recursos e benefícios do Azure Express Route, compreender tecnicamente os fundamentos da rede virtual, da rede privada, né, o VPN, onde passaremos sobre os fatores de planejamento, qual seria a sequência lógica de design dessa estratégia de VPN, as considerações desse design, as configurações essenciais dentro do processo de implementação de um gateway de VPN e entrar no detalhe aqui do Azure Express Route, tá? Então, as redes virtuais, eles têm 6 pilares, tá? Então, elas fornecem isolamento e segmentação, conexão com a internet, você tem a comunicação através de service endpoints dentro dos recursos que estão dentro daquela rede virtual. Você tem a possibilidade de fazer essa conexão com o seu servidor local, on-premises, fazer os filtros através dos Network Security Groups, das regras de inbound e outbound, e fazer o direcionamento desses tráfegos, bem como o pareamento dessas VNets, tá bom? Então, começando aqui pela compreensão de uma rede virtual. Então, o primeiro pilar é a parte de isolamento e segmentação, tá? Você tem que criar um endereçamento, um espaço de endereçamento para esse IP. Ele pode ser público ou privado. Você vai escolher aí se você quer expor o teu recurso de forma pública para a internet. A segmentação ela se dá por meio das subnets, tá? Então você pode ter dentro desse conjunto de espaço subnets que fazem parte desse todo, tá? E você pode também incorporar aí a parte do DNS, configurar o DNS para resolver esses IPs para dentro da tua rede virtual. Então, por padrão, na parte de conexão com a internet, as máquinas virtuais elas vêm expostas, tá? Ainda assim, quando você tem essa rede, você consegue fazer com que implementar um load balancer interno, ou seja, para tráfego dentro da rede, entre subnets, por exemplo, ou o balanceamento de carga a partir de um tráfego que vem na internet. Você consegue fazer toda essa parametrização através da linha de comando do Azure, que é o CLA, através de uma conexão remota RDP, no caso para Windows, e SSH para Linux. Tá? No que diz respeito à conexão entre recursos do Azure que estão dentro dessa mesma VNet, não, você não apenas consegue conectar máquinas virtuais, mas como serviços de aplicativos, Kubernetes, scale sets de máquinas virtuais, e pode ainda habilitar essa conexão entre recursos a partir dos Service Endpoints ou Service Tags. Tá? No que diz respeito à conexão on-premises, então você pode fazer a conexão por meio de point to site, ou seja, uma conexão VPN entre cliente e ambiente Azure, site to site, né? Então são dois sites diferentes, então duas VPNs em diferentes regiões, ou até uma on-premises e a outra em Azure, ou as duas em Azure. E tem também o Express Route, que a gente vai falar mais no detalhe. Na parte de routing, você pode customizar, né? Por padrão, você já tem regras de entrada e saída pré-estabelecidas pela Microsoft. Então, ainda assim, você consegue criar rotas específicas, né? Então, aí rotas padronizadas, vamos falar assim, né? Onde você cria essas tabelas. E você tem também o Border Gateway Protocol, que ele atua como um VPN. Só que a função dele é propagar essa conexão em vários túneis, né? Então, garantindo essa conexão entre esses gateways, tá? Aqui eu já falei do Traffic Filtering, então você pode fazer pelo Network Security Group
ou a partir da virtualização de máquinas virtuais, né, acaba sendo uma virtualização. E aí, por último, você tem o pareamento entre redes virtuais privadas. Então, aqui faremos nosso primeiro demo. A gente vai criar um grupo de recursos, uma subnet e uma virtual network, duas VMs, conectar na VM1 através do RDP, que é o Remote Desktop Protocol. Depois, vamos conectar na VM2 a partir da VM1, uma vez que a VM2 não vai estar exposta publicamente à internet, então ela não vai ter um IP público, tá? Nesse demo eu já tenho um script aqui preparado, então vocês vão ver eu só colando o script e rodando, tá? Então vamos lá. Então, só antes de começar o laboratório, eu quero passar aqui um pouco da topologia para a gente avançar. Então, a gente vai configurar uma rede virtual, duas máquinas virtuais também, então Data Process Stage 1 e 2, os grupos de segurança de cada uma dessas interfaces de rede que são utilizados para se conectarem à rede virtual, e no caso da VM1, a gente vai atribuir um endereço público para a gente se conectar por meio do RDP, tá? E a partir daí fazer a conexão para a máquina 2. Primeiro vamos abrir o PowerShell e se conectar à conta do Azure. Aí vamos começar a rodar o script. Ele vai me solicitar para que eu crie uma conta de usuário e uma senha para poder acessar essas máquinas virtuais. A gente vai aguardar a implementação desses recursos dentro do Azure. Então, depois de implementados os recursos, eu acessei o Azure e estou conferindo que os recursos foram corretamente implementados. Agora eu vou fazer a conexão remota na primeira máquina virtual. Uma vez conectado nessa máquina virtual, eu vou abrir o PowerShell e eu vou executar um comando para fazer o ping da conexão e verificar se essa conexão está funcionando. Depois eu confiro se a máquina virtual que eu estou é exatamente a máquina AVM1, que está exposta publicamente. E na sequência eu faço o comando a partir da VM1 para me conectar à VM2, que por sua vez não tem um endereço de IP público, tá? Então é uma das formas que a gente encontra para fazer esse tipo de conexão entre máquinas virtuais que estejam na mesma rede virtual do Azure. Então aqui a gente viu que nós nos conectamos na máquina virtual 2 a partir da 1. Tudo bem? Era isso no vídeo de hoje. Até lá. Agora a gente vai entrar no tema para compreender o que é o gateway, o VPN de gateway, tá? Ele te permite fazer uma conexão encriptografada entre tua rede local e o cloud, né? Então são túneis que você tem um endereçamento, um espaço de endereçamento privado dentro da rede pública, tá? Você pode habilitar as conexões entre os seus recursos a partir dos endpoints desses gateways, tá? O principal benefício é garantir que tem uma conexão encriptografada entre esses dois benefícios, né? Então você também pode utilizar isso para né, ter uma conexão segura, né, entre esses ambientes. A Microsoft ela utiliza uma rede de troca de informação com, com um ambiente cloud, no caso Azure. Tá? Então,
Então você pode fazer as conexões entre máquinas virtuais, mas não entre regiões, tá? Nesse caso aqui. Então, um gateway de VPN, você pode ter várias conexões. Só que quando ocorre isso, você compartilha a largura dessa banda entre os diversos recursos que estão se conectando através desse túnel, tá? Então, cada máquina virtual ela tem um gateway de subnet, tá? Então, quais são os tipos? Você tem point to site, ou seja, cliente para nuvem, duas redes, né? Então site to site, ou site to site por meio do Express Route, que a gente vai ver mais à frente nesse curso. Tá? Então, na conexão rede por rede, ele utiliza o protocolo IPsec aqui, né, de túneis de VPN, onde ele linka esses gateways com outras VPNs, tá? Então você faz essa conexão. Então você também tem a possibilidade de fazer o cross-preferencing, tá? Que conecta a tua rede virtual com a tua rede local com o Azure, e aí o point site que eu acabei de falar aqui nesse item aqui, tá bom? Então, como eu comentei no início desse vídeo, uma das situações importantes que é recomendado a gente avaliar é com relação ao planejamento da implementação desses gateways de VPN, tá? Então, começando pela análise, pelo entendimento do volume, né, da capacidade de troca de dados, né, seja em megabytes por segundo ou gigabytes por segundo, se isso vai estar exposto publicamente ou vai ser um endereçamento privado, tá? Então, se você vai estar com ele publicamente exposto, né? A compatibilidade dos dispositivos que vão se conectar com essas VPNs, tá? Se você vai ter múltiplos clientes acessando essa VPN ou se vai ser um link onde vai conectar site to site, tá? Então, existem limitações aqui quando você utiliza múltiplos clientes, no caso de point site, de acordo com o tipo da SKU, tá? Então, aqui entra aqui a parte do tipo de VPN, né? Então, se ele é point to site, ou site to site, ou express route, e assim por diante, tá? Então, aí depois os SKUs, tá? Eu vou falar na sequência sobre os SKUs. Então, agora a gente vai falar sobre os tipos de SKU disponíveis para contratação do serviço de VPN, tá? Então, aqui nessa coluna, né, nessa tabela, a gente tem, vamos falar dos, da coluna 2 até a última, tá? Então, a primeira coluna, ela demonstra o número de túneis por SKU permitidos, né? Para conexões VPN, VNet-VNet ou site-to-site. Então, exceto o básico, os demais são todos máximo 30, tá? Na coluna seguinte, vem conexões point-to-site no protocolo Secure Socket Tunneling, tá? Baseado em TLS, então que dá suporte apenas para Windows. Então, por padrão, é 128 conexões. No protocolo point-to-site IPv2, ele é disponível em Mac, né? E o OpenVPN Connections é disponíveis para Android, iOS, Windows, Linux também, né? Então, nos protocolos SSL e TLS, tá? Então, o básico não tem suporte e aí, a partir daí, os SKUs vão mudando de acordo com o código da SKU. Depois tem o Throughput Benchmark, que é, ou seja, quantidade de dados transferidos, né, por túnel, tá? Então, no caso aqui, né, o básico ele tem no máximo 10 conexões, tá? Só que essa conexão ela é compartilhada, esses 100 megabytes ele é dividido por essas 10 conexões, tá?
Aqui o Border Gateway Protocol, que a gente já viu, exceto o básico, os demais têm todo o suporte. E algumas das SKUs têm disponibilidade para redundância em zona, tá bom? Então, para você criar uma estratégia de design da implementação do gateway do VPN, é importante considerar 5 passos, né? O design da topologia, a implementação da rede virtual e do gateway, a configuração da conexão, né? E, se necessário, a configuração do point of site, tá? Então, no item 1 aqui, é importante mapear o endereço, o espaço de endereçamento. Depois, as atividades 2 e 3 é fazer a implementação do recurso em si. Posteriormente, na etapa 4, é fazer justamente a conexão da VNet com o seu ambiente on-premise, né, conforme requisitos, e, se necessário, fazer uma conexão on-site, ou seja, cliente cloud, tá bom? Então, entrando um pouco mais no detalhe aqui das configurações do design e do gateway, né? Então, primeiramente, antes da criação do VPN, é importante que você já tenha uma rede virtual, tá? Outro aspecto é que as subnets que estão dentro dessa VPN, elas não se sobrepõem. Isso vai ser automaticamente inviabilizado caso isso ocorra pelo Azure, tá? O endereçamento de IP tem que ser único. Você precisa ter um recurso implementado dentro da subnet chamado Gateway Subnet. Então, é a implementação de um recurso específico para isso, tá? Na parte de roteamento do tráfego, você tem 2 situações. Uma é route-based, onde você tem um direcionamento do tráfego de forma automática, né? Então, através das interfaces de rede ou das virtual interfaces de rede, né? É, por diferentes túneis, e cada túnel é adaptado a um adaptador, conectado a um adaptador. E você tem o tipo de roteamento que é feito a partir de políticas, onde você define as regras de endereçamento, de roteamento desse tráfego, tá? Então, utilizado por dispositivos de firewall, tá? Então, o que faz a encriptografia e a decriptografia desses túneis, né? Então, uma vez que você tem essa política de roteamento, você cria um firewall e esse dispositivo de firewall vai fazer essa encriptografia e decriptografia desses pacotes que são enviados nesses túneis, tá bom? Começando o nosso laboratório, aqui eu deixei algumas instruções, né, aqui escritos, os objetivos, os principais passos que nós executaremos, tá? O requisito, que é importante que tenha o PowerShell instalado. Então, vamos dar sequência, vamos lá. Então, o primeiro passo, eu puxei aqui de um script que já tinha pronto, já algumas variáveis com as definições. A gente vai usar essas variáveis ao longo do script. Depois, configurar as subnets e seus respectivos endereçamentos. Vamos imputar um comando para efetivamente implementar a rede virtual. Então, agora, na sequência, a gente cria um endereço de IP público para configurar o gateway da VPN.
e vamos colocar o script para rodar. Nessa etapa, a gente vai exportar o certificado e vamos posteriormente colocá-lo dentro do Azure para que tenha uma conexão segura entre cliente e cloud. Então, depois de exportar o certificado, a gente vai dar um comando aqui para colocar o parâmetro certificado em função de uma variável e essa variável vai fazer parte do comando que vai implementar o certificado dentro do Azure. Então aqui durante a implementação teve um troubleshooting aqui que eu tive que solucionar. A gente acabou não passando, não gerando, né, o pool de endereçamento, tá? Então por isso que eu tive que repassar esse processo. Bom, uma vez resolvido o problema, eu acessei aqui o meu painel de ferramentas de configurações do Windows, entrei em VPN, né, rede VPN, e me conectei com ela. E aí verifiquei que depois gerei um comando para verificar que o número do IP indicado era o mesmo informado no eixo. Vamos definir então o que é o Express Route. Então, ele promove um alto nível de conectividade, segurança e confiabilidade. Então, imagine o seguinte cenário, né? Uma empresa precisa ter uma carga de trabalho, uma alta carga de trabalho para classificação de dados, precisa ter uma grande capacidade de armazenamento e, claro, precisa ter um ambiente seguro e confiável, tá? O Express Route é uma forma onde as organizações conseguem estender as suas redes locais para a nuvem e garantir que esse fluxo e também promove, né, que esse fluxo não seja não seja público. Então, um link dedicado da Microsoft e ainda você tem a possibilidade de utilizar esse recurso com outros recursos SaaS da Microsoft, tanto M365 como o Dynamics 365. Então ele fornece throughput de 50 até 10 gigabytes por segundo. Então o tamanho dessa banda ele é ajustado dinamicamente. Então você tem mais confiabilidade no pareamento interno. Ele é totalmente seguro, tá? Também com ele você consegue fazer a conexão com todos os serviços, mais com serviços Azure, e ainda conta com suporte diferenciado. Ele tem conexão global, então e também tem o roteamento dinâmico através do BGP e tem um nível de serviço diferenciado também. Então aqui dando sequência nos modelos de conectividade, como que o ExpressRoute funciona, vamos começar aqui pelos modelos de conectividade. Então o primeiro deles é o modelo IP VPN, muitos por muitos, muito para muitos, onde os fornecedores, os provedores de links garantem a conectividade entre filiais, né, por meio dessas conexões gerenciadas. Então, já no ExpressRoute, os data centers do Azure aparecem como a filial em si. Então, tem essa diferença aí. Conexão cruzada é quando existe um processo de migração entre clouds. Então, onde a Microsoft solicita que seja uma troca da Ethernet do seu provedor, né? E esse processo ocorre nas camadas gerenciadas 2 e 3, como um modelo de rede assim. A conexão Ethernet ponto a ponto, ocorre quando você tem uma conexão via cabo Ethernet entre os seus escritórios ou data centers com a Microsoft. Tá? Então, por final, a definição é que Express Route é uma combinação de circuitos de roteamento de domínios que promovem uma alta largura de banda. Então, para finalizar, a gente vai explicar como que o Express Route funciona. Então,
são duas lógicas, circuitos e domínios de pareamento. Então, na parte de circuitos, uma conexão lógica entre a Microsoft e a sua rede local, a qual ela é feita a partir de um fornecedor de link. É comum que as empresas tenham mais de um fornecedor de link por uma questão de redundância. Então, cada circuito tem uma banda. Esse tipo de circuito ele é diferente de um dispositivo de rede. E esses circuitos eles operam numa condição GUID, ou seja, são chaves de conexões. No que diz respeito a pareamento de domínios, então o ER, eu vou chamar ER aqui, Express Route, então ele mapeia os domínios de roteamento, então são muitos domínios para essas rotas, né? Então esse pareamento ele ocorre de forma ativa-ativa, então a partir de um pareamento privado do Azure, que tem IPs, endereçamentos de IPs específicos, e ele conecta também a sua infra local com recursos computacionais do Azure. Então é uma extensão da sua rede, tá? E ele é bidirecional, tá bom? Fazendo fluxo de ida e de volta entre cloud e tua data center local. Bom, o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição. Um abraço, até a próxima.